Muita alegria poder estar aqui. Nós dividimos algo juntos da palavra do Senhor. Acho que cada um dos irmãos aqui tem em mãos aí uma apostila que o irmão Cláudio confeccionou para os irmãos. E já enviei no grupo também. E ele também enviou no grupo. Esses slides aqui, está faltando alguns slides. Não sei se eu tinha lido correto. Mas eu vou trabalhar o primeiro tema pela apostila que vocês estão, para que a gente ganhe tempo para falar um pouquinho sobre esse trabalho tão importante da igreja, que é o evangelismo, que é a missão maior da igreja, é levar o pecador a conhecer Jesus, para que ele possa também adorar a Jesus em verdade, como nós adoramos. O pecador só vai ter essa ciência se eu me despertar para fazer isso. Eu preciso entender a necessidade. Ela nunca mudou, ela nunca foi tão necessária quanto é nos dias de hoje. É necessário que nós, como crentes, nós como salvos, despertemos para este trabalho tão importante que é alcançar almas para o Senhor Jesus. Meus irmãos, para iniciar, eu quero também agradecer minha esposa Juliana. Eu quero só apresentar eles para não fazer jus, né? Fique de pé, por gentileza, minha esposa Juliana, Caleb está ali no cantinho, a Júlia, minha filha, e o nosso pastor que me acompanha hoje, pastor Milton, um companheiro, um amigo de evangelismo, de visita, de chorar, de sorrir, um grande amigo. Então é sempre bom. E a gente permanece. Eu não veio mais porque o carro não cabia. Se não fosse a Polícia Rodoviária Federal, eu tinha visto mais uns 10 desse carrinho aí. Eu gosto de andar com crente, de andar nessa comunhão. Porque quando a gente anda junto, a gente ganha força. Igreja separada perde força. Igreja unida ganha força, ganha volume e ganha identidade. Porque a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Então é algo que nós precisamos começar entendendo que eu não sou igreja sozinho. Nós só somos igreja quando nós estamos juntos. A etimologia da palavra igreja, eclésia, ou congregação, assembleia, ela vem daquilo que é reunião de pessoas, não uma pessoa por si só. Quando eu digo eu sou igreja, é porque eu faço parte, eu estou inserido no corpo junto com os irmãos. Eu quero mudar. Está me ajudando ali, porque isso aqui ainda é um mistério para mim, mas vai dar tudo certo. Aqui nesses slides, se eu pular aqui, ó, os irmãos vão ver, já muda para a comissão. Mas na apostila que vocês estão em mãos aí, vai falar um pouquinho sobre o reconhecimento do chamado. Abre a sua Bíblia, abre a sua apostila na primeira página, só para a gente ler um texto que está lá no livro de Isaías, no capítulo 6. A gente vai ler do 1 até o versículo 5. Consegue? Fique à vontade, meu filho. Me ajuda aqui enquanto eu vou trabalhar com vocês. Está escrito assim. Vamos ler do 1 até o 2. Eu vou ler um, os irmãos ler o outro, para a gente participar, para a gente entender melhor. Vamos lá. Eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Mais uma vez, versículo 2, se os irmãos estão com a Bíblia, perdão, eu puxei para a apostila, não sei se a apostila está inteira. A apostila está no versículo 5. Desculpa. Pega a sua Bíblia aí, para a gente participar dessa luta. Isaías capítulo 6. Perdoa esse interregno, a gente vem de longe e todo esse trabalho é porque é
tudo certo em nome de Jesus. O propósito nós sabemos por quê. Isso aqui são só pequenos contratempos, mas ao final os irmãos vão entender tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Todos acharam? Amém. Vou ler o primeiro, irmãos, 2 até 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Dos serafins estavam acima dele, Isso. cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os outros, e com 2 cobriam os 6 pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração, juntamente com outros, para nós explanarmos um pouquinho acerca do seminário que nós queremos apresentar hoje, sobre evangelização, sobre o trabalho, a missão maior da igreja. Qual é a missão maior da igreja? Por que a igreja se reúne? Para adorar a Deus. E qual é a finalidade, o propósito da igreja posterior a adorar a Deus? Qual é o trabalho dela? O trabalho dela é mostrar essa adoração ao pecador, para que o pecador se converta e ele também possa adorar ao Senhor da mesma forma. Aqui em Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, tem uma parte que é muito interessante, chama muita atenção, que é após o versículo 5. Aqui ele vai ver o Senhor, e eu denotei aqui 3 importantes visões, ou subvisões, ou percepções de Isaías, dentro dessa visão. Isaías vai ter uma visão, e essa visão engloba o seu chamado. O rei Uzias, ele vai morrer. Uzias era bom para o seu povo, era uma espécie de porto seguro para o povo de Judá que estava ali. E eles olhavam para o rei Uzias e tinham ali segurança. Tinha um homem que decidia, que praticava a justiça pelo povo. Então este homem, ele era bem visto pelo povo. E quando ele morre agora, Isaías vai ver ao Senhor. O que nós aprendemos com isso? Que todas as vezes que alguém importante deixa ou sai de algo da obra do Senhor, Deus prepara alguém para fazer. Ou seja, todas as vezes que alguém está aqui, por exemplo, o pastor está aqui à frente do trabalho ensinando vocês, e vocês estão agora para assumir aquilo que o pastor tem feito até o momento. Ou seja, ele é o exemplo daquilo que vocês devem permanecer fazendo. É a vontade de Deus que a obra dele continue, que a obra dele vá caminhando. João Batista, por exemplo, ele era um desses. João Batista não era Deus, ele não era a voz que falava no deserto, era a voz do que clamava. Ou seja, João Batista, ele vem preparando o caminho para o Senhor, e nós somos esses, entre aspas, Joões Batistas, ou os batizadores. Somos nós os encarregados de chamar para o arrependimento. O Espírito Santo faz o trabalho de convencê-los, e somos nós que temos a obrigação de discipulá-los, para que eles conheçam o Senhor, treinando-os para que eles também possam fazer aquilo que nós estamos fazendo. Então essa batalha, esse trabalho é muito árduo, mas exige muito daquele que de fato teve encontro com o Senhor. Porque quando nós olhamos para Isaías, não é bom, rapaz. Só pensa, deixa eu ver só. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o texto que nós estamos lendo até o momento, que é a visão de Isaías, a visão de Isaías, o texto que nós lemos. Aqui nós colocamos que dentro da visão que Isaías tem, ele tem 3 percepções ou mini visões que eu vou já entrar para falar sobre isso, que são, primeiro, a visão transformadora, segundo, a visão santificadora e a visão missionária. Isaías tem um encontro com o Senhor. O que eu entendo? Todos nós que estamos aqui, abrimos a nossa boca,
É bom que todo mundo que está aqui é crente, não pode ver algumas coisas que talvez doam em você como doeu em mim. Mas isso é para tirar algumas coisinhas que às vezes o nosso ego esquece de fazer. O Senhor Jesus mandou ir. E você vai entender que mandou ir, não se preocupou se vai dizer que era branco, preto. Já a gente vai chegar lá. Isaías tem um encontro com o Senhor. Nós tivemos um encontro com Deus. Quando alguém pergunta se é crente, eu digo sim. Isso denota que eu tive uma experiência ou que o Senhor me chamou. Se o Senhor me chamou, para que Ele me chamou? Por que Ele te chamou? Jesus não chama ninguém para ficar sentado no banco. Primeiro que essa ideia de igreja como nós temos hoje, nós temos alguns teólogos aqui, pastor Cícero, pastor Paulo, essa ideia, essa organização que nós vamos também trabalhar, mas acho que é amanhã na escola bíblica, a organização ela vem muito tempo depois, mas eles se reuniam em casinhas, em casebres, em balados, onde coubessem pessoas, eles estavam reunidos para falar e fazer a obra de Deus. Jesus é o maior ensinador desse método. O método de Jesus era teoria e prática. Teoria e prática. O que nós percebemos aí fora é que muitos dizem, eu tive um encontro com Deus. E de fato não muda. Nós vemos algumas igrejas, alguns viram até memes na internet, pessoas que giram e caem no poder, mas eles levantam e não são transformados. No outro dia ele está falando do mesmo jeito, continua com a mesma preguiça miserável, porque a preguiça ela é condenada por Deus, e não quer fazer nada para o Senhor. Isso denota, primeiro, que ele não teve um encontro com Deus, que a emoção dele transpareceu de uma forma tão grande, que ele está achando que aquilo era Deus. Quando Deus encontra com um pecador, quando o Espírito enche a pessoa, essa pessoa é cheia para fazer alguma coisa. É isso que nós vemos ali na expressão em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, no derramar do Espírito, no batismo, quando eles recebem capacitação para uma função. É ali que nós também vamos estudar na escola bíblica dominical, que vai ser uma bênção, sobre o despertar ou o início da igreja. Então a igreja ela tem uma função. E qual é a função? Se eu me encontrei com Jesus, está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é uma criatura reformada, é uma criatura nova. Ela é uma criatura agora que nasceu de novo. Ela é uma criatura que vai ter suas dificuldades. Deixa eu só abrir um parêntese. Quando eu coloquei aqui que aquele que tem um encontro com o Senhor, ele tem que fazer, claro que cada um tem a sua limitação, e isso é compreensível. Limitação é uma coisa, falta de vontade é outra. Porque uma coisa é eu ser limitado e não saber conversar, falar de Jesus. Outra coisa é eu ter preguiça de falar de Jesus. Porque quantos aqui são mudos? Acredito que nenhum. Então todos aqui dominam em algum assunto em suas determinadas áreas. Então o que falta então em cada um dos crentes para falar mais de Jesus? A Bíblia vai dizer no livro de Mateus que a Bíblia fala o que o coração está. Se meu coração está cheio de Deus, o que é que eu vou falar? Deus. Então meu erro, e eu me coloco dentro disso, é em não buscar ao Senhor da forma como eu devo, da forma como eu preciso. Porque eu não só devo, eu preciso, eu e você, nós precisamos buscar o Senhor. Sem o Senhor, a gente fica à mercê de redes sociais, de conversas e de fofocas. Eu preciso me encher para que eu seja usado por Deus. E ser usado por Deus não é só na hora de falar isso aqui é graça, é misericórdia de Deus. Porque eu era tímido, não conseguia nem falar. Estar falando para você já é um milagre. Mas isso aqui não é o que Deus quer na sua totalidade. A sua totalidade é que minha boca fale o que os meus pés fazem aí fora. Ou seja, eu não posso falar com a minha boca e desmentir com os meus pés. Eu digo aqui, olha, é ruim beber, aí você me vende para o bar. Ou seja, quando eu digo eu sou crente, eu tenho identidade. E o crente, ele é itinerante. Todo crente, ele tem sua casinha aqui, a sua casa de adoração, que é a casa aqui que nós estamos, mas ele é itinerante. Por que itinerante? Porque ele é um missionário. Como ele é um missionário? Porque Deus o colocou em alguns lugares. Por exemplo, os jovens estão nas faculdades como missionários. Os jovens aqui que estão no trabalho, estão nos seus trabalhos como missionários. As irmãs que trabalham em casa de família, em alguns lugares, algumas empresas, estão lá como missionários.
Vocês não estão lá como meros espectadores, vocês estão lá para ganhar o pão de cada dia, sim. E eu não estou dizendo para você, outra coisa que nós precisamos aprender é remir o tempo dentro de uma empresa. Eu não posso chegar dentro de uma empresa e chegar lá e só Jesus, Jesus, Jesus e não fazer o meu. Porque você aí está sendo omisso com o seu trabalho, você precisa cumprir com as suas obrigações e remir o tempo, aproveitar o tempo e as oportunidades para falar do amor de Jesus. Quando alguém te perguntar de alguma coisa, fale sobre o seu trabalho, mas envolva Jesus. O Jesus me colocou aqui, Deus me colocou aqui. Entenda uma coisa, você é o embaixador do Senhor Jesus. O embaixador é aquele que quando ele chega, o país dele chegou. Por exemplo, se chega um embaixador dos Estados Unidos, ou uma embaixada dos Estados Unidos aqui, onde está a embaixada, é um pedaço dos Estados Unidos que está dentro do Brasil. Mesma coisa é o Brasil nos Estados Unidos. Se a embaixada brasileira nos Estados Unidos, ali é um pedaço do Brasil dentro dos Estados Unidos. Olha, a lei que se aplica lá é a lei brasileira dentro da embaixada. A lei dos Estados Unidos dentro da embaixada é a lei americana. Quando você e eu chegamos, chegou o reino de Deus. Então, quem que minha boca vai ter que sair? Sal, para temperar a vida de quem precisa, para iluminar o caminho de quem está perdido. Nós somos a única esperança que esse mundo tem. Nós, entre aspas, eu não estou dizendo que nós somos Deus, estou dizendo que nós levamos a palavra de Deus. Então nós somos a esperança desse mundo perdido. Então você tem em suas mãos a responsabilidade muito grande. Então vamos lá. Dentro dessa visão daquilo que nós temos, Isaías reconhece o seu chamado. É onde Isaías, no capítulo anterior, ele vai falar muitos ais acerca de algumas pessoas, alguns povos. Então ele vai proferir: ai de você que fez isso, ai de você, eu não quero entrar lá porque senão não vai dar tempo. Mas Isaías julgava muito as pessoas. E nós às vezes temos essa percepção de condenar algumas pessoas e esquecer das nossas práticas. Isaías agora tem um encontro com Deus. Nós que estamos aqui tivemos um encontro com o Senhor. E esse encontro com o Senhor, ele precisa ser transformador. Eu não posso simplesmente deixar esse encontro maravilhoso ficar opaco e perder o brilho que ele tem. Eu preciso valorizar esse encontro que eu tive. Eu preciso valorizar a salvação que Cristo me deu. Nada é mais importante do que a tua salvação. Eu abro um parênteses aqui para dizer: se você está em algum lugar que está te tirando dos cultos, está te tirando da presença, saia. É melhor para a sua vida espiritual. A não ser que você não ligue para a salvação. Mas se você se importa com a salvação, saia, porque Deus prepara algo para você. Não tenha medo. Ele é o dono de tudo. É por isso que nós não vemos curas e milagres, porque a nossa fé, ela não é posta em prática. E o pastor Hamilton, a gente debate muito sobre isso. Por que não há mais cura? Porque eu não tenho mais ousadia. Porque os crentes, nós estamos perdendo a ousadia. Estamos perdendo o contato, a sensibilidade. Vamos falar sobre isso. Primeira visão é a visão transformadora. É a visão que o homem tem e que o leva a uma mudança de estágio. Está aí na sua apostila, mas se você quiser prestar atenção, depois você quer a apostila. Esta visão abrange tratar da conversão genuína do pecador. Hoje, nós vemos muito levantar as mãos. E os irmãos já têm visto isso. Muitas pessoas levantam suas mãos e no outro dia não vem mais. Por que isso acontece? Porque não há de fato uma conversão genuína. Porque muitas das vezes o que é apresentado aí fora não é o Evangelho de Jesus. Porque eu não posso sair lá fora, pegar um folheto, entregar o folheto e dizer: Jesus te ama, e deixar a pessoa embora. Porque se a pessoa estiver na prática do pecado, no adultério, se ele for um assassino, e eu disser para ele: Jesus te ama, ele vai chegar em casa cheio de demônio e dizer: vou ficar do jeito que eu estou, porque Jesus me ama. Ele não entendeu que ele precisa mudar. Então uma conversão, para ser genuína, eu preciso apresentar para ele: Jesus te ama, você precisa mudar. Está errado isso que você faz. Essa bebida vai te levar para o inferno. Esse cigarro vai te levar para o inferno. A mentira vai te levar para o inferno. A preguiça vai te levar para o inferno. A glutonaria vai te levar para o inferno. A falta de fazer o bem. Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Por isso é muito importante. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Cláudio por abrir esse espaço. Irmãos, você sabe que tem que ir. Isso não é um pedido, é uma ordem. Isso é bom. Quando você não faz, eu e você nós pecamos.
Essa visão transformadora, ela envolve uma mudança de conversão 360. Eu estou indo aqui junto com o mundo, bebendo, fumando e falando. Quando eu recebo a mensagem do Senhor, ela tem que trabalhar em mim de uma forma a entender que eu preciso voltar por esse caminho, porque esse caminho me leva para a morte. Eu preciso tomar caminhos que me levem à vida. Para que o pecador entenda isso, e essa conversão seja de fato genuína, ele entenda o que está fazendo, não basta simplesmente ele levantar a mão. É onde nós temos que gastar o nosso tempo. Jesus, ele fazia isso. Quando Jesus ele ia fazer alguma coisa, ou ele ia ensinar os seus discípulos, ele pegava, tomava pela mão e falava, me segue. Ele não falava, vamos visitar ele depois, ele falava, me segue. E hoje nós não queremos abrir a nossa casa, o nosso coração para trazer alguém para casa, para ensinar um pouquinho de Bíblia. Hoje, nós como evangélicos somos uma vergonha, porque nós não tiramos sequer uma hora, às vezes, para ler a Bíblia no dia. E nós queremos passar a eternidade com o Senhor. Cuidado, meu filho, está gravando isso aí? Meu Deus, eu consigo processar. É uma vergonha. Às vezes você vai fazer uma visita para um crente, desculpa da expressão, chega lá e está assistindo a novela. Você tem como ver o jogo do Corinthians? Ele não chega mais como... É como eu tenho intimidade com os irmãos. Estou falando no âmbito geral. Eu estou falando dos irmãos em si. Estou falando de nós. O pastor Hamilton, quando ele chega lá em casa, ele chega assim, nosso Deus, nosso Pai. Ele vai orando. Nós não temos mais esse hábito bom de entrar na casa de Jair orando, de sentar na mesa para comer e agradecer a Deus. Isso faz parte da identidade. Porque quando uma conversão, eu preciso trabalhar na conversão de alguém, eu preciso mostrar para ele como se faz. E não se mostra não fazendo. Porque se eu disser, vai para a igreja e eu não vou, ele vai dizer, como que eu vou para a igreja fazer o quê? Você vai falar, é boa. Mas como é boa se você não vai? Ou seja, para eu dizer para alguém, e eu ter eficácia na minha palavra, eu preciso viver isso. Eu preciso viver o evangelho de verdade. E aí, o pecador precisa ouvir todo o evangelho. Gaste tempo. Vamos lá. A visão de número 2, santificador. Eu já falo para vocês como que Deus me deu isso aí, que é um mistério. Eu lendo o livro de Isaías, no versículo 5, eu vi essas 3 visões aí. E a visão é a visão que compunge o pecador e que o leva a reconhecer suas misérias e sente-se sujo, indigno de estar diante de Deus. O livro de Hebreus vai dizer que buscai a santificação e a paz com Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é um processo. A partir do momento que eu aceito a Jesus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar um banho de sangue, de Bíblia, de palavra, mudar de vida, mudar hábitos, irmão, eu não consigo parar de assistir futebol. Joga essa camiseta de time fora. Isso eu falo para quem segue a doutrina da igreja, tá? Quem não tem problema. Irmão, eu não consigo deixar de fumar. Para de comprar. Existem coisas que Deus não vai fazer. Existem coisas que é você que tem que fazer. Se eu estou com um pecado na minha porta, escute bem, o livro de Mateus diz assim: se o teu olho te escandaliza, arranca ele e joga fora. Ele está dizendo que Deus vai arrancar? Ele está mandando quem arrancar? Você, eu que tenho que vencer o marasmo. Eu que tenho que me preocupar com a minha pureza espiritual. Porque eu às vezes erro e peco em medir a minha santidade olhando para alguém que está fraco. Eu preciso medir a minha santidade olhando para ele. Aí eu não vou ver que eu estou sujo. Porque a lei de Deus é o espelho que reflete as minhas fraquezas. Quando eu olho a Bíblia, eu encontro diversas falhas. Isso o escritor diz que eu não me lembro o nome. Ele diz que todas elas estão em mim. Nós precisamos nos limpar. E eu estou tratando aqui primeiro do nosso chamado. Eu estou falando para nós. O que nós precisamos fazer? Nós dissemos que somos crentes. Então precisamos ser transformados. Qual é o segundo passo? Nos limpar, nos purificar, mudar o nosso caráter, de acordo com a palavra de Deus. Romanos capítulo 12:2 diz: renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Ou seja, eu leio, sou iluminado pela palavra de Deus, e agora eu vou usar ela na minha vida. Ela entra e começa
É empurrar para fora as coisas que não prestam. Quanto mais eu leio, mais crente eu fico. Não sei se tem uns mais crente ou menos crente, mas eu sei que eu fico mais crente quando eu leio mais. Eu fico mais crente, mais fervoroso, com mais vontade de fazer, mais vontade de adorar a Deus, mais vontade de visitar, mais vontade de ir lá ver como é que está fulano, que não faz tempo que não vem para a igreja, de fazer um vídeo, de fazer uma oração porque está enfermo. Esse desejo só surge depois que eu limpo. Porque o que é santificação? Vamos olhar a palavra santificação vem de santo. O que é santo? Santo é tirar, ou seja, é quando eu estou tirado do pecado, ou separado do pecado, e eu vou para Deus. Porque se eu só parar de fazer as coisas erradas, isso se chama legalismo. O que é legalismo? É o cumprimento da lei sem fé em Deus. Isso não salva. É só fazer obra. A gente tem uns irmãos abençoados em mim, que sai aqui de sol a sol, de segunda a segunda, eu estava até comentando os vezes, sai de porta em porta fazendo. Só que da maneira errada. Legalismo. Obra não salva. A obra demonstra que você é um salvo. Então, para que eu faça isso, eu preciso compreender a expansão do reino e quem eu sou dentro desse reino, a importância que eu tenho para a obra de Deus. E eu preciso me santificar. Santificação vem de santo. Santo é separado do mundo e indo para Deus. Eu não posso só parar de fazer as coisas erradas. Eu tenho que parar de fazer as coisas erradas e buscar conhecer ao Senhor. Isso é santificação. Quando acaba isso? Quando o Senhor Jesus voltar. Quando o Senhor Jesus voltar, esse processo que é ininterrupto, ele permanece. Você vai se santificando até a vinda de Jesus. A terceira visão é a visão missionária. Visão que leva o convertido a enxergar a necessidade do próximo, entendendo que tem em suas mãos o poder para ajudar. Então vamos lá. Duas perguntas ecoam no coração de todo novo convertido: a quem enviarei e quem há de ir conosco? Como que eu encontrei essas três percepções, essas três mini-visões dentro da visão de Isaías? Ele não veio para o versículo 5. Primeiro ele diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos brilham. Quando ele vê Deus, a visão, a mente dele transforma, é a visão transformadora. Quando ele percebe que ele precisa mudar, é a visão santificadora. É onde eu preciso parar com as coisas que eu faço de errado, entendendo que a obra de Deus precisa de mim. E a visão de número 3 é a visão missionária. É quando Deus nos chama para fazer algo. Eu sei que as cadeiras são boas, é muito agradável, a oportunidade é muito bom. Cantar nos grupos é uma delícia. Esse momento de estarmos juntos é muito bom. Mas há pessoas lá fora que precisam de você. Amigos da sua escola precisam de você. O seu trabalho precisa de você, na sua casa. Um parente, um amigo, um vizinho. Estão depressivos. Estão procurando formas de tirar sua própria vida. Estão com seus casamentos destruídos. Mateus vai dizer que bem-aventurado é o pacificador, o promotor da paz, ou aquele que planta a paz. O que é isso? Eu chego a algum lugar e aquela casa está em guerra. Eu tenho que ter uma palavra para pacificar aquele casamento. Eu tenho que ter uma palavra para apaziguar a briga entre irmãos. Eu não posso morar numa casa onde o irmão não fala com o outro tem 2 anos. Quem crente que eu sou? Eu não consigo fazer mediação disso, pacificar isso. Nós somos chamados para resolver problemas que remédio de pirona não cura, problemas que casa de recuperação não cura, problemas que um médico, que psicólogo não cura. A palavra de Deus trata o espiritual. Porque se você estiver enfermo, mas seu espiritual estiver ótimo, pode vir a doença que for, você sabe que você vai para lá. Mas se você estiver na academia bonitinha, mas não estiver nos cultos, 50, 60 anos depois que passa disso, canseira, enfado, cai tudo e ajuda a puxar para baixo. Tome cuidado. Assim como é para você, é para mim. A palavra de Deus, ela deve ecoar no seu coração todo dia, dizendo: vai para ele, tua amiga precisa, teu amigo lá no trabalho, sua irmã. A gente pensa e estamos confortáveis demais
pensando só em nós. Não, está tudo bem, eu já chamei, não quero, eu não estou nem aí. Quantas vezes Jesus me chamou? Aleluia. Quantas vezes Jesus te chamou? Por que você desiste na segunda tentativa ou porque alguém falou mal? Quantas vezes você falou mal de crente, de evangelho? Eu não estou dizendo isso para todos, mas eu jogo no ar. Porque muitas das vezes nós falamos mal antes de ingressar nessa fé. Nós éramos contra essa fé. Hoje nós entendemos que ela é extremamente necessária para o bem da humanidade. Jovens se matando, jovens preguiçosos que não querem sair das suas casas, o dia todo enfiado na televisão, no videogame, não quer saber de gente, não quer saber de pessoa. Eles estão morrendo. Satanás está dando tudo aqui e está matando eles. Você e eu sabemos a receita para isso. Evangelização. Evangelho com atitude, evangelho com ação, evangelho com coragem. É isso que Jesus espera de nós. E a pergunta que ecoa, quando Deus ele fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí a Trindade está falando assim, o Pai e o Filho dizendo: quem vai por nós? Imagina um encarregado seu que tem toda a autonomia dentro da empresa e dizer assim: ó, pode fazer para cima e embaixo. É Jesus dizendo para você: vai lá visitar, eu estou contigo. Vai lá naquele hospital, que eu estou junto. Vai lá naquela cadeia, que eu vou com você. Pode ir, que eu estou junto com você. É Ele dono de tudo. Ele fala: quem quer ir? Se nós fizermos um trabalho bem animado, e eu disser para vocês: quem quer ir? A maioria vai levantar a mão e dizer: eu. Mas eu não sei o que há no seu coração. Como é que vai ser amanhã? Porque se você levantar a mão e disser eu, e amanhã não fizer, você acabou de proferir mais uma mentira dentro do templo do Senhor. Então é algo muito sério. E quando eu trato desse assunto na sede que eu vou falar, eu falo, mas eu falo com muito temor, porque eu sei da importância disso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando nós saímos um pouco do Antigo Testamento, o que eu identifiquei também no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, quando Deus, a Trindade ou Deus vai falar com Israel, ele fala: a quem? Nós vemos que Deus está procurando alguém para fazer. Ela está procurando. Porque no Antigo Testamento nós temos muitas aparições teofânicas. Deus, nós vemos tratando disso no carro, ele aparece em muitas visões, caçar ardente, um monte, é anjo. E Deus ele procurava fazer com que o povo saísse do erro e voltasse para os caminhos do Senhor. Mas com o passar do tempo, vencendo e entrando agora o advento do Messias, que Isaías ele vai tratar muito bem acerca disso, que é o profeta messiânico, vai falar de Jesus. Nós vamos ver que esta chamada, essa procura, ela ganha um peso maior. Quando nós vamos para Mateus 28:19, vai dizer assim: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que nós entendemos por grande comissão. Como que funciona hoje? Com a vinda e o advento de Jesus, Jesus ele vem para tirar o pecado do mundo. Jesus ele morre, ressuscita, fala aos seus discípulos, conversa com seus discípulos acerca de fazerem a obra, passa 3 anos e meio aproximadamente discipulando para que eles possam compreender da palavra de Deus. Após isso, ele vai dizer para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, para que depois sejam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Jesus agora, no capítulo 28, que nós vemos agora em versículo 19, está no começo nós vamos ver uma palavra muito imperativa. Ele vai dizer: portanto, ide. E nós vamos ver aqui algumas coisas, principalmente, Jesus não pergunta se nós queremos.
Jesus não olha a nossa limitação. Jesus não determinou aqui classe social, etnia, religião, não colocou ali a cor que você deve ser, não colocou o tamanho, a riqueza que você deve ter para fazer a obra de Deus. Logo, o ID, sem especificar, abrange todas as pessoas que creem em Jesus. Todos nós que estamos aqui hoje somos outorgados por Jesus a fazer a obra de Deus. Eu não posso me isentar disso. Mas, irmão, eu não sei falar. Sabe, a gente vai chegar lá. Irmão, eu não sei por onde ir. A gente também vai tratar disso aqui nessa noite. Quem são os comissionários? Comissionários, existe uma missão. A missão é de salvar, a missão de Cristo. A nossa função, ou o nosso papel, está lá em Mateus, que é o semear. Nós estamos levando a preciosa semente. Nós vamos, como diz o salmista no Salmo de número 126, caminhando, semeando e chorando. E voltaremos com certeza trazendo os molhos. Primeiro ponto, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus sempre faz o que apraz ao Senhor. Quando nós semeamos, preste atenção nisso, o semeador, quando ele sai a semear, ele sai a semear e a semente cai em 4 terrenos. Desses 4 terrenos pedregais, sai também em espinhos, sai sobre a terra onde o sol bate, já seca, e cai na terra boa, que é o coração bom. Nós temos 4 tipos de corações, 4 tipos de terrenos, mas a semente é a mesma. E qual que é o interessante de tudo isso? É que ele não procura um terreno bom para semear. Ele joga em todos. O que Jesus está ensinando ali é que nós, como comissionados, devemos ir e jogar a semente, sem se preocupar com o crescimento. Talvez aos nossos olhos, um usuário de drogas, ele não tem mais oportunidade, não cabe mais salvação para ele. Talvez alguém que pratica uma outra religião não tem mais salvação. Ou aquele que está na bebedice, caído nas ruas, não tem mais solução. E aí que nós nos enganamos. Porque nós olhamos para o fenótipo, a aparência, a estética. Jesus olha o fenótipo, o interior, o coração e a necessidade. E ele está dizendo, você tem em suas mãos algo que é precioso, que é uma semente. E essa semente pode transformar a vida do pecador. Ela pode curá-lo, em primeira instância, ela salva, depois ela cura, ela liberta, ela transforma e faz dela como nós somos hoje. Porque nós éramos perdidos, nós éramos sem solução para muitos, mas o Senhor nos alcançou. Esta é a grande comissão. Quem vai, todos nós devemos ir. Somos comissionados. Jesus nos manda isso, eu falei um pouquinho. E aqui vem algo que é muito interessante, que é a arte de discipular. Disse Jesus, vinde após mim e eu lhes farei pescadores de homens. Interessante, Jesus vai chamar os pescadores. Pescadores que pegavam os peixes vivos e matavam para comer. Agora eles vão pegar pessoas mortas espiritualmente e vão dar vida. Agora eles vão fazer um paralelo, troca aqui. Em vez de pegar peixe vivo e matar, eles vão pegar pessoas mortas espiritualmente e vai dar vida, e vida com a palavra de Deus. Nós somos esses que temos a importante função de discipular. Não, irmão, mas lá tem um pastor. Não, você não entendeu. O pastor, ele cuida da gente aqui, ele tem as obrigações sim de cuidar, ele tem que dar um exemplo, ele tem que discipular, mas você também. Irmão, eu não sei, mais escola bíblica ajuda, mais leitura ajuda, mais oração ajuda, mais jejum ajuda. Irmão, eu tenho um amigo, ele é endemoniado. Eu chego lá e ele começa jejum em uma semana. Ore pelo menos 1 hora todo dia e pise na porta dele e veja ele gritar lá de dentro e os demônios não sabem. Por que não acontece? Porque estamos bombardeados, como diz o pastor amigo. Nós estamos deixando e formalizando tudo. Deus, ele não se prende ao nosso formalismo.
Não, Deus só opera se for na minha igreja. Só opera se eu tiver de gravata. Não, não é assim não. O reino é muito mais que isso. O reino é muito abrangente. A gente está aqui para adorar, para conhecer mais pessoas, um povo, para se alegrar junto, para adorar Ele, para oferecer. Porque muitas das vezes a gente vem aqui para pedir alguma coisinha que a gente está doído, está cansado. Mas o propósito do culto não é pedir, é dar. Eu venho para dar para Ele. Por quê? Porque Ele me deu um trabalho, me deu uma casa, me deu uma família, me deu saúde, me deu as lutas, mas eu venci as lutas. Você está vencendo as lutas. Por que então que nós não temos o prazer de discipular? Por que então que nós às vezes gastamos tempo falando de uma série, olha, a série foi isso, gastamos 1 ou 2 horas falando sobre trivialidades e não gastamos meia hora explanando para ele como que foi que Jesus foi levado até o Gólgota. Ele caiu, aquele se deu, foi, pegou, ajudou ele a levar a cruz, lá ele foi crucificado, lá teve um diálogo, os dois de lado dizendo, por que tu está julgando Jesus? Esse aí, esse não fez nada, nós somos culpados, ele não. E a gente não guarda, não gasta tempo mostrando para ele que Jesus morreu para salvar ele. Jesus morreu para salvar a mim e a você. Nós somos alcançados. E agora como fazemos? Negaremos essa fé? Em 2 Reis, não está aqui, mas eu vou citar para os irmãos, 2 Reis, capítulo 7, vai falar sobre 4 leprosos. O versículo 9 é muito interessante. O que estava acontecendo? Estava sitiada a Samaria, estava passando muita fome. Os 4 leprosos estavam à beira da porta. E na porta ali, eles olharam para dentro da cidade e a cidade de Samaria estava ruim, não tinha nada para eles. E se ele fosse para Síria também, guerra. Porque se a gente ficar lá dentro, a gente morre. Se ficar aqui, a gente morre. Se for lá, a gente morre. Mas pelo menos lá na frente tem guerra, mas a gente não sabe como vai ser. Vamos para lá. A Bíblia relata que na hora que eles tomam a atitude de se levantar e fazer algo, Deus age lá no arraial. E na mesma hora que eles se levantam, Deus bota eles lá no arraial do Sírio para ouvir o barulho, eles saem tudo correndo, deixa tudo para trás, não leva nada. Quando os 4 leprosos chegam na cidade, tinha tanta comida para eles, comida, bebida, tinha ouro, tinha tudo. O que nós aprendemos com isso? Quando nós aprendemos a fazer a obra do Senhor, sem nos limitarmos com o que vai acontecer, Deus providencia tudo. Versículo 9, eles comem, se fartam, ele senta na porta e fala, ei, comemos demais, e sai nessa palavra. Ele fala assim, mas que proveito tem isso eu comer e ficar aqui? Se eu não for lá para os nossos e anunciar as boas novas para eles. 4 doentes, alcançaram o favor do Senhor. Aí está dizendo, não, vamos ficar aqui não. Vamos lá para eles e falar que aqui não tem ninguém, tem comida, porque eles estão morrendo de fome lá. Charles Spurgeon diz assim, o que é o evangelismo? É um mendigo dizendo para o outro que ele achou pão. Eu achei pão ali para comer. Você é esse, um leproso, ex-leproso, que Deus te limpou, te curou. E está dizendo, tu vai ficar sentado aí? Vai vir só para o culto, se limitar a isso, sentado, se é prego, vai ficar só no banco, enfiado no banco? Se levanta, vai fazer algo, vai salvar uma alma das mãos de Satanás, vai fazer alguma coisa. Aí ele vai lá, tudo animado ali, mas o povo vai lá e come, bebe, faz, come à vontade. Por quê? Alguém tomou uma atitude. E outra, 4 doentes. Não eram 4 reis que foram lá, 4 generais, 4 doentes, 4 fraquinhos, 4 limitados igual a você, 4 que não tem muito estudo igual a você, 4 que não tem uma casa boa, um carro bom igual a você e eu, mas fizeram a vontade de Deus e Deus os abençoou. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos com tudo para fazer, porque não fazemos, nós nos limitamos, nós gastamos tempo com tudo. Jesus, ele dizia, vem e eu lhes farei. Jesus não está dizendo, eu vou te dar uma apostila para você ler em casa, eu vou dar um curso pela internet. Não, ele está dizendo, eu vou te ensinar. Aí Jesus fazia assim, sai capeta, vai lá, Mateus, faz agora. Irmão, teoria e prática, teoria e prática. Quer ver essa igreja aqui crescer? Começa a se juntar todo mundo aqui.
Dia do evangelismo vem todos, não falta um, não falta nenhum. Depois vai todo mundo almoçar na casa do pastor Cláudio. Oh, glória. Quem pode dizer amém? Amém. Eita, glória. Vem todo mundo, irmão. Igreja unida cresce. Igreja unida. Aprendam isso. Ame a igreja que vocês estão. A igreja que vocês estão é o lugar que Deus te colocou. Não foi o diabo que te colocou aqui. Não foi a tua vontade. Foi Deus que disse: fica lá. Fica lá. E eu farei de vocês grandes. Não é você que vai ser grande com a sua força. É quando você menos esperar, Deus te coloca num carro. Nem imaginei que eu ia estar aqui onde eu estou. Se eu disser para vocês que há 12 anos atrás eu estava comendo coisa do chão da rua, pegando bituca de cigarro no chão, vocês ficam doidos. Falam, não, eu não. É praticamente um mendigo. Eu mandei minha esposa embora de casa para me ficar sozinho com as drogas. Olha eu aqui. Porque ela não desistiu. Eu maltratei e ela não desistiu. Aleluia. Você não pode desistir da obra de Deus. Ela é maravilhosa. Porque você e eu não tomamos isso como precioso para a nossa vida. É Ele que te sustenta. Você percebeu que você dorme e liga o botãozinho. Aí de manhã alguém liga. É Ele. Se eu não quiser ligar o teu botãozinho, acabou. Vai ligar, pastor, você acorda morto. Ei, valorize o que Deus está te dando. Todo dia Ele te dá uma oportunidade. Você é um missionário onde Ele te colocou. Discipule, gaste um tempo. Alguém levantou a mão aqui? Não deixa para amanhã não. Vocês vão sair para comer uma pizza? Abraça ele e vão também. Leva ele junto. Chega lá, Jesus. No outro dia você liga para ele: Jesus. Aí ele: irmão, eu vou ali jogar uma bola. Peraí que eu vou, pastor. Fica lá no meio, não presta atenção no futebol, mas ó, Jesus. E Jesus nele. Porque o que ele precisa é limpar. Quando eu pego um copo com algum líquido e eu quero mudar ele ou limpar ele, que tiver com suco, alguma coisa, aí eu vou colocando na água assim nele. É só ficar despejando água nele até o líquido impuro sair e a água pura fica. Quando eu encher ele de Jesus, acabou. Jesus tinha prazer em se assentar. Jesus não sentava à roda de escarnecedores. Ele sentava e o povo fazia a roda ao lado dele. Quando ele chegava, o povo queria ouvir. Jesus não sentava na rodinha para falar de besteira. Quando ele chegava, o assunto mudava. O reino, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Onde você chega, chegou o reino. Onde você está, o reino. Onde você chega, chegou um representante legal do Senhor Jesus. Entenda. Você é mais importante do que Lula, do que Bolsonaro, do que qualquer um. Você tem em suas mãos o antídoto para a morte eterna, palavra de vida eterna. Aleluia. A arte de discipular. O maior desafio de Jesus ao chamar seus discípulos foi em discipular, moldar o caráter e lhes entregar uma grande missão, que é a sua igreja. A gente vai tratar um pouco menos. Eu vou até correr, senão a gente não tem tempo. Misericórdia. Então vamos lá. Qual que é a maior dificuldade de Jesus? É discipular. Porque quando você pegar alguém para falar de Jesus, você vai ver que ele vai ter um monte de carrapicho. E esses carrapichos, a gente às vezes, hoje, o tempo de hoje, formou a gente muito impaciente. Porque com o avanço da tecnologia, é tudo muito rápido a resposta. Quando demora a resposta para alguma coisa, nós não queremos gastar tempo, porque nós achamos inútil. Quando não é rápida a resposta, nós achamos que é inútil, não vale a pena. Nós descartamos e procuramos ir atrás de outro. Só que Jesus trata o novo convertido como neófito. O que é neófito? Nós vamos ver isso na carta aos Coríntios, então Paulo vai tratar como neófito. Neonovo, fito, planta nova. Você acabou de ganhar uma plantinha. A plantinha precisa de terra, água, sol, que é luz, água de novo, mais sol, paciência, sol, água, paciência, sol, água, paciência. Ela começa a crescer. Quando ela começa a crescer, aí você tem que tomar cuidado, porque ela vai começar a criar ramos. E aí tem as raposinhas, que vai tentar desestabilizar ela. Está lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Olha as raposas, as raposinhas. O que são essas raposinhas? São os pequenos probleminhas que ele tinha, os ranços, os negocinhos que vai tentando desestabilizar ele. Tenha paciência, ajude, fortaleça. Não somente critique, mas uma crítica
construtiva. Critique e ajude a levantar. Porque eu apontar e deixar morrer, eu só joguei uma pedra em cima da planta. Eu preciso tirar a pedra, molhar, arrancar as folhinhas que estão ruins e tentar adubar de novo com a palavra de Deus. Discipular é isso, é amar as almas. Vocês precisam entender uma coisa que não está na Bíblia, expressa a receita, que é o amor pelas almas. A gente costuma amar quem a gente vê, quem a gente recebe alguma coisa como gratidão. Mas quantas das vezes nós paramos diante de alguém, você está passando de carro, de ônibus, olha para alguém na rua assim, sentado, e você olha e sente a dor daquela pessoa. Aleluia. E você olha e vê que aquela pessoa está na rua e ela não tem família, ela mal os filhos e tal. Essa pessoa precisa de você. Essa pessoa precisa de um abraço, de um carinho. É você. Deus te limpou para isso. Para ele dizer assim: olha, essa mulher tão limpa, tão cheirosa, vem me dê um abraço. É você. É você. Não é eu, é você. É você que tem nas mãos um poder. A palavra de Deus é poder. Esse poder vem do grego dunamis. Dunamis é dinamite. É um negócio que explode assim, que rebenta e transforma. Glória a Deus. É a única coisa que explode e transforma é a palavra de Deus, que é um poder transformador. Porque aquilo lá que fala do Big Bang, quem criou tudo foi Jesus. Então o discipulado, ele é difícil, mas é necessário. Gaste o tempo que for necessário. Põe um propósito. Vou até falar para os irmãos, é algo que fica muito no meu coração, como os irmãos. Os irmãos do pastor falam assim: pastor, tem uma pessoa que eu quero ganhar para Jesus. Gaste o ano todo com ela. Vá buscar na casa dela e traga para o culto. Aqui tem 30, mais ou menos uns 30. Se cada um trouxer obrigado. Se cada um trouxer no ano que vem vocês estão com 60. Aí vamos, agora esses 60 foi discipulado com você e quer fazer a mesma coisa. Cada um traz 120 no outro ano, com 2 anos. No outro ano, o pastor vai ter que comprar mais outro terreno. Já vai dar com 240. E desses 240, uns vão se casar, outros vão se ter filho, aí cresce das crianças, aí a irmã vai cuidar das crianças, aí cresce a criança. Irmão, igreja não cresce se nós ficarmos aqui. A igreja, presta atenção nisso. Sabe que a igreja não está cheia? Porque nós cansamos. E nós não cansamos o físico, nós cansamos o espiritual. Porque a gente nem ficou para comer, para churrascaria, pizzaria, para ir ali, para fazer umas coisinhas, falar por aí, umas fofoquinhas bom demais. Trivialidades. A gente vai, vem aqui comer uma buchada, vem aqui comer uma ação, com um negócio. A gente vai com o ânimo. Irmão, tem evangelismo, vai 3. Isso não estou falando aqui, eu estou falando geral. E é uma vergonha. Sabe o que é uma vergonha? Porque Jesus está olhando para nós. Jesus, seu dono, disse: vai, e está te olhando. Sempre que você tiver um convite para o evangelismo, lembre-se, a voz aqui que está ecoando pela boca do pastor, ele é a voz do que clama. Ele é a voz do que clama. Quem clama pelo perdido é o Senhor. Ele é a voz do que clama. Quando ele abre a boca e diz: amanhã tem evangelismo, é Deus dizendo: ei, eu quero o exército aqui. Eu quero você. Faça um propósito. Eu digo para os irmãos: vamos gastar um tempo. Já que nós vamos fazer na sede, 3 meses de evangelismo. Esses próximos 3 meses não vai ter escola bíblica. Já montamos um grupo de intercessão. No domingo vão ficar, metade vai ficar na igreja orando, ainda vai sair para o campo. E nós vamos fazer, vai todo mundo? Claro que não, irmão. Mas vai aquele que ama o Senhor. Pesa na balança, eu amo a Deus, eu faço. Irmão, eu não sei falar, mas fica no número. Sabe por quê? Se eu chegar na sua casa e bater na sua casa, oi, eu sou da Assembleia, você vai olhar e falar: só. Agora chega essa metade aqui na sua porta: oi, eu sou da Assembleia. Quando você olhar, eu falei: tem igreja boa, todo mundo. Aleluia. É diferente, muito diferente. O volume chama atenção. As pessoas querem ficar ali, ver que o povo está e se sente bem. Olha como é bom, eu amo estar aqui com vocês. É um prazer imenso estar aqui. Vocês amam estar uns com os outros. Agora, mostrar para as pessoas que esse convívio cabe a ela também.
vamos te ensinar. Evangelização é método e ação. Por onde ir? Por todo mundo. Jesus inicia esse discurso após a ressurreição e antes da sua ascensão aos céus, ele ordena seus discípulos para ir por todo mundo, dando continuidade à sua missão. Quando Jesus ele fala sobre isso aqui é muito interessante. Às vezes nós limitamos o ir de Jesus. Eu não sei se eu citei aqui, eu estou pulando aqui, irmãos, que tem muita coisa escrita, mas os irmãos ficam aqui. Se tiver alguma dúvida, pode pegar no nome, eu escrevi isso aqui, nós temos um tempinho, pedi ao Senhor para você. Então, o capítulo 5 de Mateus, capítulo 4, finalzinho, capítulo 5, vai ser falado do endemoniado gadareno. Ele está na província de Decápolis, 10 polis cidades. Um conjunto de 10 cidades, assim, uma delas chama Gadara. Ali vivia um rapaz, um endemoniado gadareno. Jesus está do outro lado. E já sendo tarde, ele vira para os discípulos assim, ó, passemos para o outro lado. Os discípulos já era tarde. Mas Jesus, uma hora dessa, não, está no barco fogo. Jesus vai descansar, vocês veem que vem a tempestade. O que é isso? Jesus está ali mostrando que não deve ter barreiras para alguém que está perdido. Lembra daquele rapaz ou daquela moça que congregou aqui com vocês no ano passado, na semana passada, no mês passado, não está aqui? Ele tem um obstáculo. Esse obstáculo deve ser vencido por você para chegar até ele, e não por ele para vir até aqui. Ele não tem força para vencer, é você que vai com Jesus. Aleluia. Jesus está no teu barco, não está no dele. Você vai até ele, lá está com ele. Se ele está fora da igreja, ele está com os demônios. Mas ele é tão bonzinho, mano. Bonzinho é uma coisa. Espíritas. Existem algumas entidades, algumas obras que vêm fora, eles fazem um trabalho espetacular de visita, de doação, uma coisa linda. Mas não tem Deus, não sabe. Só quem salva é as igrejas evangélicas que existem, que pregam a verdade de Deus. Jesus agora ele vai fazer o quê? Ele vai olhar, percebe que há alguém do outro lado e vai fazer um longo percurso, vai enfrentar tempestades. A tempestade significa o quê? Turbulência. O que é turbulência? Você está num lugar que começa a te apertar. São os momentos de dificuldade que você tem para chegar até alguém. Talvez alguém dentro da sua casa e você não consegue se chegar porque aquela pessoa não se abre ao Evangelho. Vá para a oração. Pare de falar de Jesus para ela e fale dela para Jesus. Faz diferente, mas não deixe de fazer. Aponte, mostre que está errado, aponte as falhas. Um bom evangelista não tem medo. Deus lhe deu ousadia para apontar as falhas e dar a solução. Só apontar falhas não resolve. Apontar falhas e dar a solução do problema. É assim que se resolve. Jesus vai olhar, vai enfrentar a tempestade. Já sendo tarde, ele passa para o outro lado por causa de uma pessoa. Ai, mamãe, nós vamos fazer um culto na casa de fulano de novo. Eu não vou dar porque fulano nunca quer. Vai, rapaz. Vai, quando ele aceitar Jesus, você vai participar desse momento esplendoroso. Ninguém está perdido até que a morte o alcance. Enquanto a vida, a esperança. Por onde vai? Por todo mundo. Jesus diz, onde você estiver, eu te coloquei lá. Sabe o seu trabalho? Não foi você que conseguiu. Foi Jesus que te colocou lá. Sabe a tua faculdade? Não é seus méritos. É Jesus que te colocou lá. Fazer a diferença. Lá você está sofrendo muitas dificuldades. Por quê? Preste atenção. Na igreja é fácil falar de Jesus. Porque na igreja são 90 falando de Jesus e um que entra que não é crente. Na faculdade ou no trabalho, muitas das vezes, não todas, é 99% que não é e só você é. Então a retaliação é maior. Mas começa devagarzinho. Discipula um. Vai para grupo. É um. E desse você chama um, é 2, 12, 4, 8. E Deus vai dando estratégia. Por onde todo mundo. Não há lugares onde o Evangelho não chega. Assim, e eu ia tratar, mas eu achei que no momento não é tão relevante, só uma missão transcultural. Vai fora. Tem a questão da janela 1040, que já está chegando a 1050, lá de tudo 40 por 50, ou seja, são povos não alcançados. Se você colocar na internet janela 1040, vai te mostrar alguns países aí onde você não pode nem entrar. Não é que não vai porque ninguém quer ir, é que não pode entrar é morto. E você tem que
facilidade de falar. Eu não vou abordar isso aqui, porque acho que a necessidade nossa hoje é olharmos para nós, a necessidade da igreja, fazer essa igreja encher, para depois que ela encher a gente mandar para mais longe. Porque aqui pode ser o setorial do Mogi Guaçu, depois o setorial vai abrir as adjacentes, as filiais, uma, duas ali, três ali, daqui sai o pastor, daqui sai o dirigente de oração, daqui sai o casal que vai tomar conta, o pastor Jesus vai tomar do setorial, e aí vai. Mas para que isso cresça, é necessário que se coloque a mão no arado. Sem mão no arado, sem trabalhar, sem evangelizar, a igreja não cresce. Não espere Jesus vai mandar um aqui no domingo. Não é assim que funciona. Vá. Jesus disse, vai, porque eu estou mandando. Não é um pedido, é uma ordem. Ordem do seu Senhor. O que pregar? A palavra, só a escritura, ou só a escritura. Eu não preciso apresentar nada diferente disso. Vamos lá, qual é a dificuldade hoje que nós encontramos? Você já percebeu essa igreja, que louva a Deus por fazer parte dessa igreja, que na igreja que nós fazemos parte, do Ministério Paulista, todas elas são assim, eles prezam muito pela palavra de Deus. Você já percebeu que às vezes a gente vai fazer visita nas igrejas, quando começa a pregação, a gente fala, oxi, onde que viu isso? Por quê? Porque nós precisamos estar onde a verdade está. O nosso desejo é de que a verdade, o que segura crente, o que segura novo convertido na igreja, é palavra de Deus, é a verdade. O ímpio precisa passar aí fora, olhar para nós e perceber, olhar assim e dizer assim, o que esses camaradas, o que esses crentes estão fazendo aí, tão feliz, dando glória, para falar que eles são pecadores, que eles merecem ir para tal lugar e que Jesus tem que salvar eles. Eles têm que entender que nós somos felizes sem as coisas que o mundo oferece, mas com a graça salvadora de Jesus, que nos alcançou, nos limpou e nos deu lugar de honra e destaque. Glória a Deus. O que eu prego, a palavra, eu preciso gastar tempo, como eu disse. Então, para que eu gaste a palavra, 1 Timóteo vai dizer que eu preciso me apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado. Eu não posso sair ao campo de qualquer maneira. Isso é um erro muito grande. Sair com o folheto sem saber o que está escrito. Eu, quando eu saio das ruas para evangelizar, eu dou uma olhadinha no folheto, porque eu sou um dos meio perturbadores de Israel, digamos assim, algumas questões. Estou passando na rua, o camarada me entrega o folheto, tá lá, Jesus te ama. Aí eu pego assim, falo, o que está escrito? Aí ele não sabe o que falar. Aí eu digo para ele, meu filho, não é para te envergonhar, mas estou te falando porque você precisa saber o que você está entregando. Porque se alguém parar na rua e te fizer essa pergunta, o que é que você vai falar? Então são coisas simples. O que é oferecido aí fora? Qual é o evangelho que se oferece aí fora? Teologia da prosperidade, uma mensagem triunfalista, ou seja, você vai vencer, você vai ganhar, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma moto, Deus vai fazer você prosperar. Aí quando você entra para o evangelho é tudo o contrário. Eu tinha problema, parece que aumentou depois que eu entrei. Mas por que você sorri? É isso que eles não entendem. Como que o irmão tinha uma casa boa, tinha um carro bom, entrou para a igreja, agora perdeu o carro, está com a casinha dele, está indo para a igreja, ele está sorrindo. Porque a minha alma não está na mão de Satanás. Porque o meu reino agora é outro. Porque eu entendo que tudo que eu tenho, presta atenção, tudo que Deus te dá é munição para fazer a obra. Tudo. O seu carro é munição, o seu trabalho é munição, o dinheiro que você recebe é munição. Você se abastece sua família e abastece a obra de Deus. A obra hoje é muito carente disso. Então, investir no receber a palavra. Como que é isso? Eu preciso investir nos estudos, eu preciso pregar, mas para que eu pregue só a palavra de Deus, eu preciso conhecer toda a palavra de Deus. É necessário que um dos irmãos, as irmãs, quando tem a oportunidade, tem o irmão Cláudio, o pastor Cláudio, você olha, fulano aqui está com a oportunidade, ela vem aqui pegar a Bíblia, ela pelo menos saiba ler um versículo, saiba interpretar esse versículo, saiba explicar esse versículo. Aí, irmão, não sei o que eu não ensino, ensina, porque aqui tem escola bíblica. Em todas as assembleias do Ministério, por exemplo, tem escola bíblica, tem oportunidade. A gente que é preguiçoso, eu falo a gente que eu me envolvo nisso. Porque eu sei o talento e o dom que Deus me deu. E muitas das vezes eu não estou melhor
eu não digo melhor que os outros, eu não digo melhor que eu mesmo. Eu tenho que me avaliar de acordo com o que eu era ontem. Será que eu estou melhor que ontem? Não que eu estou melhor que o Lucas ou que o Cláudio. Não é assim que funciona. Eu me vejo antes e me vejo agora. Como eu estava antes? Eu orava mais? Então eu estou ruim hoje. Eu lia mais? Então hoje eu estou ruim. É assim que eu me avalio. O que Jesus faria em meus passos? Algumas perguntas eu faço a ti, meu querido irmão, que andava tão qual um farrapo, em Cristo encontrou salvação. Que faria Jesus em teus passos? Será que meus passos são como Jesus faria? Será que eu falo o que Jesus quer falar? Porque quando Jesus ele sabe pronunciar, sabe qual é a primeira mensagem de Jesus? E a gente fica com dó? Arrependei-vos, pois é chegado no Senhor. Arrependei-vos. Se arrepender, claro que não era só isso, ele faz, arrependei-vos, porque você faz isso, e é chegar no reino do Senhor, você não entra. É assim que Jesus fazia. Aí João Batista chega um monte de doutor na fila, aí a gente às vezes chega alguém que é importante, a gente fica com medo de falar, ei, suas cobras, quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Vai se arrepender primeiro, vai produzir fruto de arrependimento. Produzir fruto não é chorar ali na hora que é pego no arrependimento, não, é chegar aqui chorando, aí vai paulatinamente mudando, transformando, aí você percebe. A palavra de Deus ela tem essa função. Por que pregar? O que pregar? Pregar a palavra. E a palavra tem a função de mostrar ao pecador que ele precisa ser transformado. Amém? Amém. Dá para entender? Eu só quero falar aqui, mas você viu? A gente vai chegar lá. Preguem sua palavra. Atualmente há uma dificuldade na propagação do Evangelho. Muitos cristãos não sabem como e nem o que falar. E assim, dentro disso, irmãos, eu quero abrir um parênteses, porque assim, tem muitos que não têm a mesma facilidade no aprendizado. E isso é louvável. Por quê? Se tiver junto e não souber falar, é uma coisa. Mas não saber falar e não querer ir é outra coisa. Quando eu não sei o que falar, mas eu estou perto do Lucas, eu chego ali, entrego ali no direito. Você sabia que Jesus quer te salvar? Eu deixo o resto para o Lucas. Se ele tiver dúvida, ele pergunta para o Lucas. Então, quando vocês forem sair no próximo evangelismo que vai ter aqui, gruda em alguém que sabe um pouquinho se você não sabe nada. Se você tem preguiça de falar, chega na porta e bate a palma. Quando ele sai, oi, nós somos da Assembleia de Deus aqui em Mogi, vim falar de Jesus para você, vem cá. Aí você vem, Lucas, vem, Cláudio, vem, o evangelista lá, vem, aí vai chamando e bota eles para falar. Mas faça a obra depende de um conjunto. Não dá para pegar um copo sem esse dedo aqui. É o 5. Ou todo mundo faz, ou a obra fracassa. Porque um carro anda com os pneus cheios, com um tanque cheio, com a água no lugar, com a chave ligada, e o cinto, o carro vai funcionar quando todas as engrenagens estiverem andando junto. Porque eles podem até sair, ou nós podemos até sair em 2 e 3, mas a eficácia é diferente. Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que todos sejam, não sejam. Ele está falando de uma unidade. Eles pararam ali quase 500, mas perseveraram quase 120. Se falar 120, pastor, corrigir. Quase 120 permaneceram ali. E eles permaneceram buscando juntos, uníssono, buscando por algo. Então, no evangelismo e na apresentação da palavra de Deus, eu preciso entender e compreender que eu sou um corpo. Nós precisamos trabalhar em unidade, precisamos falar a palavra de Deus na íntegra e falar em comum acordo, todos falando a mesma coisa. Eu não posso falar de um Jesus que a minha igreja não prega. Eu preciso assentar, aprender para sair, para ensinar. Para quem devemos pregar? E aqui sai um pouquinho da questão da nossa ótica humana. Às vezes nós olhamos, e desculpe da expressão, eu já vi alguns crentes, quando encontram com algumas pessoas de uma determinada religião, que é afro-descendente, eles até fazem o sinal da cruz e desvia. E é errado. Todos os caminhos que o homem trilha sem Jesus é errado. A única verdade, o único caminho e a vida é Jesus. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Perdão.
E Jesus vai deixar isso bem claro. Eu não posso olhar para alguém da minha escola, do meu trabalho, e olhar porque ele, de repente, faz uso de drogas, ele está vendendo drogas, ele se prostitui, ele fala palavrão, e dizer: esse não pode ser alcançado. É justamente esse que Deus quer alcançar. É justamente os perdidos, inalcançados e impossíveis que entra dentro da maior probabilidade de Deus. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Não há impossibilidades para Deus. É você que coloca limites. Sou eu quem coloca limites. Não vou mais falar porque eu já me estressei demais. Você já percebeu que quando tem uma festinha na sua casa, festa de família, aí chega um monte de gente, ninguém é crente, aí você fica com medo de falar para não ofender ninguém? A maioria é assim. Eu não vou falar não, porque minha tia é católica, vai falar dele lá na caixa. Jesus chamou para mim. Aquele que não aborrece mãe, não aborrece pai, não aborrece filho, tia, por amor de mim, não é digno de mim, meu rei. Isso é Bíblia, é a palavra de Deus. Eu fui chamado para apresentar. Eu recebi algo para apresentar. Para quem? Todos. Passou na frente, eu estou falando. Passou na frente, teve a oportunidade, irmão, mas tu viu o que Jesus fez? Tu viu como Jesus é? Jesus. É isso. Não tem dificuldade. Não tem dificuldade de falar de Jesus. Tem falta de compromisso. Existem duas coisas que eu aprendi dentro do Evangelho que chama compromisso e comprometimento. As palavras são bem parecidas, porém são diferentes. Compromisso. Eu tenho um compromisso de estar na igreja, porque eu sou líder de um grupo, eu venho. Mas chegar aqui eu fico com a cara empurrada. Falta de comprometimento. Compromisso sem comprometimento. Eu posso ter compromisso com a igreja e não ter comprometimento com ela. Ou você tem compromisso e se compromete porque você tem compromisso, ou não vai funcionar. Ou eu me comprometo porque eu arrumei um compromisso, ou não vai adiante. Porque hoje em dia os crentes hoje estão muito cheios de mimimi. Ah não, pastor não deixou eu, então não quero. Pastor me tirou, então não vou. Pastor não deixou, então não vou mais. Pelo amor de Deus. Você foi chamado para algo muito mais excelente. Eu não estou dando doutrina porque vocês têm pastor. Eu estou dizendo que a obra de Deus depende de você. Depende de mim. Se eu parar, aquele fulano, Zezinho lá na tua rua, que está morrendo na bebida, na cachaça, que às vezes o pai fica com dor e dá um abraço, ele vai para o inferno. E sabe o que Ezequiel diz no capítulo 3? Atalaia. Se eu te disser que o pecador vai morrer, e tu saber disso, e não avisar ele, ele vai morrer. Mas o sangue dele eu quero da tua mão. Não, isso é demais. Tome cuidado. Tomemos cuidado. Jesus nos deu uma obrigação. Essa obrigação não é para fazer quando quer, quando der tempo. Vamos parar de querer ir para o mercado na hora do evangelismo. Vamos parar de querer arrumar casa no dia de domingo, passar da noite. Tira o dia de domingo para almoçar na casa do Cláudio, fazer evangelismo, na casa do Cláudio, naquela chácara, uma benção, glória. Não se ajunte. Quanto mais você juntar, se a gente der as mãos assim, ó, a gente tampa essa rua. Então o nosso poder de alcance é maior. Nosso poder de barreira para barrar as obras do inimigo também é maior. Somos nós. Vocês são a geração que Deus escolheu para cá. Deus escolheu vocês e colocou vocês aqui. Para quê? Para quê? Aqui eu coloquei essa expressão, Romanos 3:23, e tem algumas imagens ali, rapazes discutindo, tem uma cena de crime, um casal discutindo, da bebedeira, da drogadição, do crime, e a dependência de um rapaz. Todos esses aspectos é falta disso, da cruz. Tudo, todo o mal do ser humano é falta de Jesus.
Isso está dentro do que algumas especulações teológicas falam, principalmente o calvinismo e o arminianismo. Eles trabalham na mesma vertente, que fala da depravação humana. O que é depravação humana? Todo ser humano é depravado. Ah não, mas o meu tio é legalzinho. É nada, isso no carro dele para tu ver. Onde é que vai? Tira o dinheiro que ele tem. Às vezes ele não mata você. É ruim, é mau. Todo ser humano sem Jesus tem uma carapuça de coelhinho, mas por dentro ele é um lobo devastador, que só não quer saber de Jesus, mas ele precisa de Jesus. A discussão, a falta de Gálatas vai trabalhar em alguns frutos e vai trabalhar ele com falta de o último fruto, temperança, domínio próprio. Deus abençoe. Temperamento, domínio próprio. Por que o ímpio acha dificuldade em brigar com a gente? Porque nós temos um fruto do Espírito que o ímpio não tem, falta de Jesus. Por que o bêbado não vai para o céu? É interessante isso. Vocês já pararam para pensar por que o bêbado não vai para o céu se a ciência diz que é uma doença? Por que o bêbado não entra? Jesus deixa o doente de fora? Por que o doente não vai? O bêbado não vai? Interessante, né? Diz: os bêbados não herdarão. Porque se a gente for estudar mais a fundo, nós vamos entender que a bebida, ela é uma dependência atrelada a praticamente uma idolatria. Ele não consegue ser feliz com Jesus. Ele vai procurar a felicidade em outras coisas. E quando esse Deus da bebida entra, ele escraviza, domina. Ele vive a vontade da bebida achando que ele é livre, quando na verdade ele é escravo das suas vontades. Então, eu entendo que a bebida, ela não é só um vício, ela é uma idolatria. Ele procura aquilo para ver uma felicidade que ele não alcança. Ele precisa de Jesus. Todos esses fatores, como eu disse, é a falta de Jesus. É a falta de uma semente que é necessária na vida do ser humano. Essa semente está em nossos corações. Ela está aqui, na minha mão. Tão fácil, um antídoto para tudo. Você e eu precisamos despertar. Nós precisamos reacender a chama, tirar as cinzas de dentro de nós e acender de novo algo que nós perdemos. Nós precisamos reconhecer isso. Você percebeu que você não veio tanto para a quantidade de culto que você vinha quando você começou? Você percebeu que você não veio com tanto de evangelismo como você vinha no começo? Você percebeu que você não fala de Jesus como você falava antes? Você percebeu que você não tem mais coragem de orar para o enfermo, você mete de pirona dele e não tem coragem de orar? Por que você perdeu essa fé? Se Jesus não muda, quem mudou? Foi eu e vocês. E Deus me trouxe aqui hoje para abrir os teus olhos, para você entender que não está perdido não. Agora é vocês se unirem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho diferente. Claro, tive uma ideia. Vai lá na casa do irmão de quarto, tive uma ideia, vamos fazer assim. Líder do evangelismo, Mateus, vamos fazer assim. Vamos fazer assim, vamos fazer o evangelismo assim, 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 assim. Eu passei ali, Cláudio falou: nós entramos nesse condomínio e fizemos o evangelismo. Na hora Deus falou: um campo aberto. Tem um campo aberto aí. Tem um campo aberto. Isso é para vocês. Não cabe outro não. Abriu para vocês. Abriu para a Assembleia de Deus. Abriu para a palavra de Jesus. Abriu para a salvação. Ele disse: nós estamos vivendo no Carandiru, nós estamos vivendo no Carandiru. Carandiru era um lugar onde se aprisionava sonhos, aprisionava famílias, aprisionava projetos, se perdia esperança. E você vai entrar com esperança, liberdade, esperança e liberdade através da palavra de Deus. Para quem? Para aquele que matou, para aquele que estuprou, para aquele que vende droga, para aquele que adulterou, para aquele que roubou banco, para aquele que está só mentindo e fofocando, para aquele que diz que não precisa. Esse que não precisa é o que mais precisa de Jesus. Todos precisam de Jesus. Por quê? 3:23.
todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Isso vem de quê? Isso você precisa entender também. Quando você pegar um folheto, você vai falar que todos pecaram. Pecaram como? Eu não peguei. Ele disse que não pecou, né? Então tem uns camaradas que é difícil. Você vai saber evangelizar? Não tá, irmão, eu não. Você está falando assim, deve ser de alguém, porque eu não minto. Não minto. Não rouba nada, não. Falei, irmão, quantas você tem? Eu tenho. Ele falou, ainda não me lembro agora. Falei, você já pegou o dinheiro da bolsa da tua, da bolsa, escondida assim? Peguei, roubou. Você roubou? Pelado não. Você já teve alguma vez que alguém tocou o telefone para você e você olhou assim, não vou atender, não? Fingiu que você não estava? Então, mentiu. Mentiroso, ladrão. Você é digno do inferno. Não existe pecadinho e pecadão. É que você não quer falar o que você faz. Porque no seu oculto e no oculto de todos eles que dizem sou bom, por trás estão errado. Mas ele não quer reconhecer. Por quê? Porque o ego do ser humano precisa ser destruído. Isso aqui, ó. Na Bíblia. Você precisa. Porque quando Adão esteve no Éden, teve tudo para nós estarmos bem hoje. Mas ele errou. Ele errou. E a semente dele está dentro de você. E essa semente, essa natureza ruim é que faz você não querer Jesus. Mas Jesus te ama. Se você quiser o receber, ele vai te salvar. Bíblia, você precisa conhecer, pelo menos, de Gênesis da queda, 3:15, onde ele cai, para você explicar para o pecador. Isso é porque eu trabalho no seminário de evangelização. Você precisa conhecer a queda do ser humano e explicar para ele a redenção. Porque lá antigamente, eles matavam bodes, sacrificavam ruínas, pombos e algumas coisas para cobrir o pecado. E esses sacrifícios que eles faziam e expiavam os carneiros, os bodes, tinha algo que era muito interessante. Eu falava para os jovens quando cuidavam dos adolescentes, eles ficavam, ai meu Deus. Quando eles cometiam alguns pecados graves, ele tinha que imolar o cordeiro e colocar o cordeiro de frente de uma cruz, o cordeiro pegava o passo, e ele olhava, não podia jogar, ele olhava nele, de verdade. E viu o bichinho morrendo por causa dele. Esse bicho está morrendo pelo lado. Só que no livro de Hebreus, quando a gente vai estudar, eu não vou entrar nisso, senão a gente vai muito longe, ele vai mostrar que esse sangue de animal não tirava pecado. Quem tira pecado? Eis o Cordeiro de Deus. Aleluia. Ele sim tira o pecado. Jesus morreu para te salvar. Quando ele entregou a vida na cruz, ele morreu por você. A mesma oportunidade que eu tenho, ele tem. O mesmo amor que ele tem por mim, que estou hoje bonito e meio trajado, ele tem por você que está aí na rua e nas drogas. Ele quer te vestir, te dar um banho de sangue. Ele quer te mudar e te dar vestes novas para você andar comigo. Não é numa igreja, comigo, e fazer andar o prazer. Porque o discipulado é para trazer para perto, ensinar a andar como nós estamos andando. Amém até aqui? Amém. O Evangelho e suas derivações. Eu vou correr porque já estava acabando o tempo. Misericórdia, 12 minutos. O Evangelho e suas derivações. O Evangelho veio do termo grego euangelion, ou boas notícias, boa nova. Qual é a boa notícia? Irmão, estava tudo perdido, mas eu tenho uma boa notícia. Isaías capítulo 9, versículo 2. E o povo que estava sentado sobre as trevas viu raiar a luz. Essa luz é Jesus. Lucas vai repetir isso. O que é isso? As boas notícias. Que boa notícia é essa? A boa notícia é que a senhora estava perdida, mas Jesus lhe achou. E hoje a senhora está aqui. Qual é a boa notícia? A senhora estava perdida para o inferno, mas Jesus te achou, a senhora está aqui. Qual é a boa notícia? Você que está perdido hoje, Jesus está te achando agora. Quer te lavar, quer te salvar. Evangelho, boas notícias, é a apresentação da palavra de Deus. Evangelho é, por isso que nós vemos ali o Evangelho segundo o relato de Lucas, de Mateus, de Marcos e também de João. São os evangelhos sinóticos. Esses evangelhos são a maneira que eles descrevem Jesus. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, vai trabalhar o falar de Jesus, cada um da sua ótica. Por exemplo, eu estou vendo um carro ali fora, mas o irmão pastor Cícero não está vendo, mas ele sabe que tem um carro ali fora. Então eu posso descrever melhor. Então às vezes você vai ler Mateus, isso é só caráter de esclarecimento, você vai ler Mateus, Marcos e Lucas, vai encontrar uma coisa que o outro não disse, mas é porque a ótica dele, embora estivesse
eles viram de uma forma diferente, mas o tema central é Cristo. Preste atenção numa coisa: em que converge todo o Evangelho e toda a Bíblia? Só num ponto. Toda a Bíblia se converge em Jesus. Mais nada. Irmão, tem várias religiões aí fora. Quem que eu preciso conhecer primeiro? O Evangelho. Só. Se você conhecer a sua religião a fundo, você defende ela como ninguém. Você se torna um apologeta. Apologeta corta reto. Você conhece bem a palavra, maneja ela bem. Você não tem medo de nada. Porque todas as outras religiões, elas procuram um subterfúgio e um pouquinho da Bíblia. Só que quando nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos que o que ele está falando está interpretado de uma maneira errada. Então conheça a Bíblia, conheça o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Essa boa notícia deve estar nos nossos lábios. Qual é a boa notícia? Irmão, tem uma notícia para te dar. Que aceitei Jesus. Não é assim, irmão, aceitei Jesus, eu não vou mais jogar bola. Aceitei Jesus, eu não vou mais para aquele forró. Não, irmão, aceitei Jesus. Graças a Deus que eu liberto dessas coisas ruins aí. Agora, irmão, se tu quiser, me acompanha. Vem, vamos fazer algo. É com alegria, porque o céu é seu. O céu é seu. Ninguém tira. Você vai sofrer aqui 40, 50 anos depois. A eternidade espera a gente. Nunca mais vamos sofrer. Nunca mais vamos sentir dores. E estaremos com o Senhor para sempre. A alegria do crente deve ser Jesus. E Jesus diz isso no capítulo 15 de João, quando ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quando ele está dizendo isso, a videira produz uvas, a uva produz vinho. No Antigo Testamento, a simbologia dizia que o vinho é sinônimo de alegria. Jesus está dizendo: eu sou a alegria verdadeira da tua vida. Se você está depressivo aqui nessa noite, eu sei que é seminário, mas se você está com algum problema, conta para Jesus. Ele é a tua alegria, Ele é a tua força, Ele é a nova esperança, Ele é a boa nova para a tua vida. Ei, se alegre de seu nome está escrito no livro da vida. Os discípulos chegam para Jesus: nós fizemos um carinho para Jesus. Ei, eu vi Satanás caindo como raio, mas antes se alegre por ter seus nomes escritos lá no livro da vida. Glória a Deus. Falta a gente se animar mais. Sabe por que a gente não se anima mais? Porque a gente não está mais junto. A gente não se junta. Quando acaba o culto, a gente corre para ir embora. Ei, irmão, para com isso. Acabou o culto, gasta uma meia horinha na frente, falando de Jesus com os irmãos. Dá um abraço no irmão. Espera um pouquinho. Isso vai estreitar os laços. Você vai chegar em casa mais feliz, mais alegre. Já vai estar com saudosismo. Vai falar: eu estou esperando logo na quarta para vir na quarta para ver como é que vai ser. E já vim na quarta animado. Daqui a pouco vocês estão tudo pegando fogo. Aí vamos para o evangelismo. E quando sair, quando vocês pisarem na rua, é gente caindo demolhada no meio da rua. Vocês põem na mão expulsando, eles aceitando Jesus. Os irmãos, os pastores de vocês aqui, eles são prova viva. Prova viva. O irmão Cláudio deu um testemunho para mim de um pastor que ele tinha, pastor Antônio, que ele estava orando, os irmãos passaram pelo meio da rua, ele caiu demolhado, está na rua, do outro lado da rua. Irmão, Deus te deu poder. Você não está entendendo? Deus deu poder, é poder mesmo, não é palavra. Isso aqui é conhecimento. Nós devemos conhecer, crescer no conhecimento, mas principalmente na graça, porque tem momento que só palavra não basta. A juventude de hoje está muito na internet, então eles pegam uma ideologia da internet e acham que aquilo é tudo. Na verdade, você tem que chegar de vez em quando com demonstração de poder, sem entender, discernir que por trás dele está Satanás, para quando você orar e se sentir mal, começar a vomitar, falar besteira e aceitar Jesus. Falta poder no meio dos crentes, falta poder para aplicar o Evangelho. Vamos lá. Oh, meu Deus, dá mais tempo, parece irmão, Jesus. Não, a gente vai terminar. Evangelista missionário. Eu vou pular aqui porque só tem 5 minutos, senão não vai dar tempo. Certamente essa é a maior honra dada a todo homem em toda a terra. Quais são os pré-requisitos? Vamos lá. Eu coloquei aqui evangelista ou missionário, porque às vezes a gente vê por aí algumas pessoas: tem alguém está sendo consagrado a evangelista, está sendo consagrado a missionário. Na verdade, eu vejo uma pequena diferença. O evangelista é aquele que, onde ele está, ele fala de Jesus, ele é evangelista. Onde você fala evangelista, todos nós somos evangelistas. Somos, de fato, de ofício, se a igreja reconhecer. Então tem um ofício que é quando a igreja perceber
que de fato você é alguém que está pregando mesmo o Evangelho, você vai receber agora uma condecoração por parte da igreja, reconhecendo que você é um evangelista de fato. E de ofício, e os evangelistas de fato, é você. Às vezes você não tem um cargo, mas evangeliza mais do que o evangelista. Você não tem um cargo de evangelista, mas Deus usa mais você. Mas irmão, não sei porquê, mas quando eu estou assim, eu falo de Jesus, junto a 3, 4 pessoas, Jesus está te usando. Aleluia. Dá um simples exemplo, na igreja a qual eu congrego, na sede, eu sou líder de evangelismo e eu ainda sou diácono. Não estou me engrandecendo, Deus é testemunha disso. Deus é testemunha disso. Faço com amor, porque eu sei da Bíblia tirou. Quando a gente é grato, a gente faz com mais alegria. Então falta um pouco mais de gratidão. Então o evangelista, o missionário, o evangelista faz em qualquer lugar. Eu entendo que o evangelista faz em qualquer lugar. Eles são bem sinônimos, bem paralelos, mas eu vejo uma sutil diferença. Qual que é a diferença para o missionário? Eu vou enviar o irmão pastor José lá para o Piauí. Ele vai abrir uma congregação lá na tribo, lá que eu não sei nem o nome, mas lá não tem igreja. Ele está indo como missionário. Eu não consago ele é missionário. Ele está indo como missionário, ele é pastor. Quando ele volta, ele chega aqui, ele é pastor. Eu posso ver a irmã Fátima como missionária lá para outro lugar. Ela vai como missionária, ela volta como diaconisa. Não existe um cargo missionário na igreja. Até porque tem uns missionários lá no Cocá, que eles são missionários do Grajaú. Eles saem da igreja vai para outra, saem da igreja. Que missionário é esse? Que missão que estão implantando? Então o apóstolo e o missionário, eles têm essa função. São os desbravadores. Eles são levados para lugares, eles vão cavucar a terra, colocar a semente e vai todo dia lá molhar um pouquinho. Então o missionário, eu vejo essa diferença. O missionário, ele fica com a raiz. Ele vai ali, quando está com os 3, 4 anos, a igreja tem 2 crentes, manda o próprio falar que assim, 2 anos no sertão, porque hoje Zé volta para cá. Aí o Zé vai para outro lado como missionário. Então, o missionário, eu vejo ele com uma função mais como um apóstolo, um desbravador. Isso é para caráter de entendimento. É alguém que vai implantar onde não tem. O evangelista é no trabalho, na escola, mas você pode ser um missionário na sua escola. As palavras são bem sinônimas, é só uma sutil diferença. E aí que eu coloquei 3 aparatos que o evangelista, nós, eu e você, precisamos ter fé, amor e comprometimento. Mas na apostila de vocês aí, que está sem número, está lá no evangelista, eu coloquei assim: primeiro ponto, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. O mensageiro deve se parecer com a mensagem. Eu não posso, de forma alguma, sair para o campo desanimado, sem amar ao Senhor e sem amar as almas para quem eu vou falar. Porque quando eu chegar lá, eu chego desmotivado. A desmotivação desmotiva, a animação anima. Eu preciso chegar diante de alguém com um sorriso e não com um olhar de tristeza, levando para ele, para quem está morto, para fazer ele afundar mais. Quando você for fazer uma visita no lar, for para o evangelismo, deixa seus problemas aqui, em casa. Conta tudo para o pastor e se vira para te ajudar depois. Conta para o pastor. Mas no evangelismo, esquece. Quando você chegou no evangelismo, chegou no trabalho no lar, você não tem problemas, a sua vida é 100% boa. Por quê? Porque ele já está cheio. Você não vai lá para encher os outros de problemas, você vai para levar esperança. Isso não quer dizer que você deve mentir sobre os seus problemas. Está dizendo que ela não tem estrutura para suportar mais problema. Primeiro, Bíblia, palavra, animação. Veste ela, enche o armário dela, cuida do social dela, porque ela precisa. Vamos para frente. Tem aqui, ó, o mensageiro deve ter uma vida irrepreensível. Depois vocês leiam uma lição: vida irrepreensível diante de Deus e da sociedade, uma vida de regeneração e leitura bíblica. Mensagem de arrependimento e salvação. Não deve prometer o que Cristo nunca prometeu. Não prometa fins lucrativos, não prometa bens. Deus não é triunfalista. A única coisa que Deus promete é salvação e vida eterna. Muita luta, mas Ele garante, porque Ele é dono. Compromisso e comprometimento eu falei um pouquinho. Aí nós vamos ao evangelismo. Rapidinho, o evangelismo são os métodos. Ou seja, nós temos dentro da igreja uma organização e um organismo. O organismo é quando nós somos espirituais e fazendo isso aqui. Irmãos, está encerrando, só peço paciência, mais 5 minutos para me terminar isso aqui. Organização e organismo. O que é a organização? É isso aqui. A organização é sentar, avaliar, promover, reeducar, educar, para sair. Eu não posso sair, vamos sair embora. Não, peraí. Existem aqui líderes. Os líderes espirituais vão designar quem vai orar. Não se sai para campo sem orar. Não se sai para campo sem jejuar.
Porque lá fora você não vai enfrentar pessoas carnais, você vai enfrentar demônios. É isso mesmo. Aqui a gente fala no literal, você vai enfrentar demônio. Você não vai enfrentar um cara acordando igual ele, não. Você vai enfrentar um demônio que ainda é mais forte do que eu. Então você vai enfrentar demônios, irmãos. O demônio tem poder, mas Deus tem todo o poder. Entenda uma coisa, na lição lá tem um texto que é: não superestime ao diabo. Superestimar é colocar ele como grandão, não, mas também não subestime, isso aqui não pode nada. Nem superestime, nem subestime ao diabo, deixa ele falar. Cuide só de conhecer o Senhor e resgatar as almas. Quando sair ao campo, lembre-se: Senhor, vai na frente. Senhor, abre as portas. Senhor, abre os corações para que recebam a semente da tua palavra. Eu evangelizo, os métodos, vamos lá. Pessoal, coletivo em massa, rua, pregação, distribuição de material, uso de mídias e obras sociais. Pessoal, porta a porta, esse que você faz no seu trabalho. Quando você para sozinho, você manda mensagem é muito bom, mas o pessoal é melhor. Por que o pessoal é melhor? Quando você chega perto de alguém, você olha nos olhos dela, você sente se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa. Quando você dá um abraço e você sente que ela te apertou demais, ela está carente. Você chega na casa dela, chega lá, se tivesse um café eu ia fazer, está precisando de alguma coisa. Então, percepção. No evangelismo pessoal, a percepção da necessidade é melhor. Esse é o evangelismo mais eficiente. O evangelismo coletivo em massa é aquele que a gente sai para as ruas. Vamos sair, vamos fazer, está tudo discriminado bonitinho aqui, as pessoas irmãos vão entender. Promover eventos, pegar um carro de som, falar de Jesus, maravilha. Qual é o intuito? Alcançar o maior número de pessoas. É bom, você pode alcançar alguém que você não está vendo, está dentro de casa, tem algum lugar. Evangelismo de rua, nós costumamos fazer na sede porta a porta. A gente sai, mapeia as ruas, o irmão Cláudio deve fazer isso aqui também, mapeia as ruas e faz rua por rua. Tem uns meninos que saíram, a gente viu hoje, eu citei eles aqui no começo, que é o nossos testemunhos, eles fazem errado, mas tem um método que é muito bom. Eles evangelizam isso pelos institutos de pesquisa. São Paulo, 3 vezes a cada 5 anos, inteirinha, rua por rua. E se juntar as assembleias daqui, tudinho hoje, não evangelizou esse bairro aqui. Isso eu falo porque lá a gente também é assim. E o que está errado? A nossa percepção de reino, a nossa ideia de como é o reino, o nosso valor e quem de fato nós somos. O qual é importante nessa área. O evangelismo de rua também é muito eficiente. Batemos as portas, batemos as casas, chamamos, se deixarem, a gente entra, fala de Jesus. Pregação, você pode pegar uma caixinha, botar ali e falar de Jesus na frente da sua casa, em qualquer lugar. A pregação do evangelho é eficiente, alcança muitas pessoas. Distribuição de material, faz umas biblinhas, vamos fazer agora um trabalho, todo mundo vai fazer uma feijoada, todo mundo vai comprar um dia, nós vamos comprar Bíblia. E essas Bíblias a gente vai distribuir. Vamos ali numa cadeia, numa albergue, alguma coisa, e vamos dar essas Bíblias para ele, falar de Jesus, entregar. A distribuição de material também é um método de evangelismo. O uso de mídias, o menos eficaz, na minha concepção, pode ser que os irmãos me convençam, mas eu acho muito difícil. Agora inventar uma mídia onde a gente vai em algumas igrejas, tem 6 jovens assim na sua cara com o celular. Ou seja, aqueles 6 jovens que era para estar sentindo a presença, eles não sentem mais. Eles estão ali com o celular enfiando na sua cara, tirando sua, digamos assim, seu momento particular com Jesus. É bom, para quem está fora, mas para quem está dentro atrapalha muito. Eu acho que se a igreja quisesse insistir ou fazendo uso de mídias, põe uma câmera aqui, outra ali, deixa o culto gravando, depois bota o menino para editar o vídeo e ele vai divulgar para quem quiser ver. Mas na hora do culto, o fogo está pegando, eu quero me queimar. Aleluia! É só isso. Eu acho menos eficiente. Aí as obras sociais, a gente visita, chega lá, você viu que a irmã está com a roupinha rasgada, ela já sabia que você ia, está com a roupa rasgada, e lá ela falou que não tinha um cafezinho para fazer naquela hora. Irmã, precisa de roupa, precisa de comida. Você chega para alguém que está com fome e vai falar 2 horas de Jesus, primeiro abastece ela, quando tiver com a barriga cheia, depois vai sair do lugar e tudo. É assim que faz. Evangelização é a prática do método.
Tá? Evangelização vai muito além de simplesmente obedecer, é a maior expressão de amor da igreja. Deixa eu ver, a gente vai encerrar. Graças a Deus por isso. O que é a evangelização? Escute, a maior prova de amor sua para o Senhor é você sair para a rua. Você quer provar o seu amor a Jesus? Não adianta você vir cantar bonito, se você não tem coragem de falar tudo para ninguém. A maior prova de amor da igreja por Jesus é a saída para o campo. Irmão, a igreja tem uma missão. Qual é a missão? Evangelizar. Justamente. A missão da igreja e a maior prova de amor da igreja é quando ela sai para dizer: meu filho, o inferno não vai te levar. Eu trouxe Jesus, recebe ele, recebe Jesus. A evangelização